Muito bom dia para todos os meus amigos aí do Facebook, que estão confinados aí já na nossa semana 5. Essa é a nossa quinta live, do dia 19 de abril de 2020. Um bom dia a todos, inclusive, se tiver algum índio aí, alguém aí que fala o tupi-guarani com fluência, um bom dia para você também, e parabéns pelo seu dia. Queridos, como que estão as coisas aí? Como que está o confinamento? Como que está a administração familiar, a rotina? Hoje eu quero tentar ser um pouco mais dinâmico, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou dizer oi para todo mundo que estiver aqui agora no começo, vou deixar para fazer isso no final do vídeo, e daí no final do vídeo também a gente lê os comentários para a gente poder, enfim, ter um aproveitamento melhor do tempo. Eu quero chamar aqui o meu filho Filipinho. Filipinho vai dar um recado aqui pra gente. Oi! O que você vai falar do vídeo? Não se esqueça de dar um like e nem se inscrever no canal. Muito bem, Filipe. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Esse vídeo também vai ser veiculado no YouTube. Nós temos agora um canal no YouTube. Então, quem não estiver aqui na live nesse momento poderá assistir no YouTube depois. Tudo bem? Gente, sem mais delongas, vamos ao nosso tema. Qual que é o nosso tema de hoje? A pergunta, é uma pergunta. A casa caiu? Aí eu pergunto para vocês, a casa caiu? Esse termo, você já deve ter falado isso. Não é uma frase muito incomum nos dias de hoje. Muita gente fala isso, eu já devo ter falado isso várias vezes. A casa caiu. E quanto que a gente fala isso, gente? Quanto que a gente fala que a casa caiu? Normalmente é uma expressão usada quando alguma coisa está errada, ou muito errada. Quando, por exemplo, aparece algum problema que aparentemente é insolúvel, uma coisa grande que a gente pensa que não tem solução, uma coisa avantajada, né? Um problema que parece que começou e já terminou e a gente não consegue mais resolver. Então, normalmente, em situações como essa, dá tudo errado, a gente usa esse termo, a casa caiu. Mas, gente, eu queria falar com vocês aqui hoje, nessa manhã, sobre algumas considerações à luz da Bíblia. E Jesus, na Bíblia, ele fala de uma casa que caiu. E eu queria convidar todos vocês, os que puderem, né, os que tiverem aí uma Bíblia ao seu lado, ou mesmo aí no aplicativo do celular, ou no computador, ou se você não tiver Bíblia, apenas ouça aqui com atenção o que Jesus fala sobre uma casa que caiu em Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Vamos ler. O texto diz o seguinte, prestem bem atenção, olha só. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou, ou construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou, em outras versões, sendo completa a sua ruína. Gente, esse texto está situado em Mateus capítulo 7, está também em Lucas capítulo 6. Né? Esse texto ele é, na verdade, o encerramento do Sermão do Monte, que no Evangelho de Mateus começa lá no capítulo 5. Então nós temos aí 3 capítulos de Sermão do Monte. Começa lá com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os que são perseguidos, os que choram porque serão consolados, os humildes de espírito que verão a Deus, os mansos que herdarão a terra. Enfim, e nesses 3 capítulos, Jesus desenvolve uma série de fundamentos e conceitos importantíssimos que são a base da fé cristã, que são a base da nossa vida, que são a base de uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus. E Jesus não poderia encerrar esse sermão de uma maneira melhor.
depois de ter falado uma série de conceitos, por exemplo, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, onde Jesus fala que nós temos que buscar a Deus em prioridade, ele encerra com esta alegoria, ou com esta parábola, sobre a casa e sobre os construtores, onde ele compara dois perfis de construtores diferentes a aqueles que ouvem ou não ouvem as suas palavras e praticam. Então, olha só, gente, esse texto fala sobre duas casas, mas eu prefiro me concentrar mais nos dois construtores. Nós vemos aí, nesses dois construtores, duas atitudes distintas. Um prudente e o outro insensato. O que torna um construtor prudente e o outro insensato? Então eu posso aqui, à luz do tema, à luz do texto, dizer claramente que o que torna um prudente e o outro insensato são as suas decisões. Nós vimos que as atitudes, o que eles decidiram fazer, é o que os qualifica dessa maneira. A gente pode até aqui fazer uma breve menção de Jesus quando ele fala que uma árvore é conhecida pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Muito bem. Quando eu falo desse texto, eu falo de decisões, quando eu falo que o que qualifica esses construtores são as decisões, eu me lembro aqui de uma vez um desenho que eu vi um meme, aquela figurinha que o pessoal costuma postar no Facebook e tudo mais, em outras redes, e tinha um meme que era assim, uma pessoa estava sofrendo muito e ela ia para um médico, para um especialista, e ela sentava naquela mesa de consulta, então do lado a pessoa, do outro o especialista. E aí a pessoa falava assim, olha, eu estou vivendo muitos problemas na minha vida e, enfim, eu não consigo resolvê-los. O que eu preciso tomar? E daí o especialista responde, decisões. Eu achei fantástico aquilo lá. O que a gente precisa tomar para resolver os problemas são decisões. Hoje em dia, eu acho que em todas as épocas da humanidade, as pessoas costumam jogar as consequências das suas boas ou más decisões naquilo que a gente chama de sorte e azar. Então, é comum a gente ouvir pessoas falando assim, eu não dei sorte no casamento, eu não dei sorte na vida, eu dei azar, né? Dei azar nos negócios. Queridos, eu quero confrontá-los. Na verdade, eu também sou confrontado com a Bíblia, que nós entendemos ser a palavra de Deus, e nós percebemos num texto como esse, em outros muitos textos, que a questão não se resume simplesmente a azar ou sorte, mas sim a nossa casa ou a construção que nós fazemos ao longo da nossa vida está diretamente relacionada às decisões que nós tomamos. É muito fácil a gente jogar a culpa no azar, nas circunstâncias, mas na verdade as circunstâncias elas acometem a todos. Então todos nós estamos construindo uma casa ao longo da nossa vida. E as decisões que nós tomamos, ela vai definir o tipo de casa que nós estamos construindo. Eu queria aqui até abrir um parênteses para os adolescentes. Na verdade, essa live, né, essa aula, seria para os adolescentes se eu tivesse no templo físico da nossa igreja, mas aqui nesse ambiente virtual e universal, né, com acesso tão grande, o meu grupo é um grupo de uma faixa etária muito maior. Mas eu queria dar uma palavrinha aqui para os adolescentes. Prestem atenção. Essa fase que vocês estão, adolescência, juventude, né, mais ou menos ali entre os 15 anos até os 20, essa fase é a fase que a gente toma as decisões mais importantes da nossa vida. Eu quero dizer isso para vocês, mas eu não quero lançar um peso. Não significa dizer que você precisa já escolher a profissão que você vai seguir o resto da sua vida. Nem sempre o nosso primeiro namoro vai ser o nosso casamento eterno. No meu caso nem tanto, mas da minha esposa foi. Eu fui o primeiro namorado da minha esposa e isso já faz 24 anos, a gente está junto até hoje, né, entre namoro e casamento. Mas essa fase da vida de vocês, essa fase da juventude, é a fase que a gente toma as decisões mais importantes. Eu quero dizer com isso que não é tanto por aquilo que a gente decide fazer, mas é mais pelo que a gente decide não fazer.
Porque às vezes uma atitude errada, uma decisão errada, ela pode trazer consequências e consequências graves para a nossa vida. Não importa quantos anos a gente vive, para o resto da vida a gente vai carregar aquela consequência. Não significa que Deus não vai nos abençoar, não vai nos restaurar, não vai nos dar graça para viver aquela circunstância. Mas às vezes uma decisão ruim pode acarretar em problemas graves. Tá? Então, voltando ao texto, gente, esses construtores, o texto nos mostra que eles escolheram dois tipos diferenciados de solo para construir a sua casa. O texto mostra, então, a rocha e a areia. E aí eu queria ler aqui com vocês o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas fala sobre o mesmo texto, mas ele fala um detalhe um pouco mais detalhado. Né? Um detalhe mais detalhado é redundante. Um detalhe que sobressai um pouco ao texto de Mateus. Lucas 6, 46 em diante, diz o seguinte, aliás, 47 e 48, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vale, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Olha só, no texto de Mateus, dá a entender que os construtores, um deles olhou para um terreno, para uma planície, viu ali uma rocha e construiu a casa em cima da rocha. E o outro achou mais bonito, talvez, a vista à areia da praia e construiu ali. Mas, na verdade, o texto de Lucas nos mostra algo mais profundo do que isso. Mostra que os construtores, eles procuraram esse terreno. E aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele primeiramente cavou. Então ele procurou um terreno e ele cavou. Então cavar, né, é uma ação que demanda esforço, que demanda dedicação. E quando ele cavou, ele encontrou ali um solo rochoso, numa certa e determinada profundidade, que ele encontrou apenas depois de ter cavado. E quando ele encontrou aquele solo rígido, aquele solo estável, então ali ele lançou os alicerces da sua casa. E daí o texto continua dizendo que veio uma grande tempestade e não a pôde derrubar porque foi bem construída. Gente, esse texto ele está diretamente relacionado, não tem nem como a gente confabular outras coisas, está diretamente relacionado à nossa vida espiritual, à nossa dedicação para com Deus. Então, muitas vezes a gente leva a nossa vida espiritual, né, o nosso relacionamento com Deus de uma forma muito relapsa. A gente acaba colocando N prioridades na nossa rotina, na nossa agenda, a gente acaba colocando outros focos acima de Deus, e aquilo que é o mais importante, aquilo que deveria ser o alicerce, ou que é, na verdade, o alicerce da nossa vida, se torna algo despreocupante. E quando a gente fala de cavar um poço, isso demanda dedicação. Então não existe vida espiritual saudável, não existe uma vida de boas decisões, se não houver uma vida de dedicação de tempo, de dedicação de prioridade, de tratar realmente a Deus como prioridade. Como que alguém vai poder tomar boas decisões na vida? Como que alguém vai poder resistir no dia da tempestade se não tiver uma íntima comunhão com Deus? Eu acabo sempre citando aqui, não tem jeito, João capítulo 15, quando Jesus fala daquela alegoria da videira. A videira que estiver ligada no galho, essa dá fruto. A que não estiver ligada, não dá fruto. Certo? Então, uma coisa que esse texto fala é que a tempestade virá. E aí? E quando a tempestade vier? O que vai acontecer? A tempestade ela veio para as duas casas, se nós lermos aí o texto. Novamente eu cito aqui o texto para quem entrou depois, Mateus capítulo 7, verso 24. Então a tempestade ela veio sobre as duas casas. Gente, olha, Jesus, ele nunca nos enganou. Né? A palavra de Deus ela é enfática e ela é até repetitiva quando ela diz que nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Elas virão.
Inclusive as tempestades da vida, aos olhos de muitas pessoas, pode soar como desgraça, como um problema, assim, uma maldição ou coisa do tipo. Eu quero dizer para vocês que as tempestades da vida, elas são pedagógicas. Não tem como a gente se desenvolver em nenhuma área da nossa vida se não houver obstáculos a serem superados. Isso em qualquer área. Eu, por exemplo, sou artista, sou desenhista, designer, ilustrador, e uma coisa que a gente aprende é que não tem como você aprender a desenhar, fazer um bom trabalho artístico, se não for através da tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E chega um momento que você não vai acertar. A perfeição, a gente não vai alcançar aqui nesse plano, mas você consegue superando, e isso fica evidente no seu trabalho. Quando você consegue tomar decisões, e na arte também a gente toma decisões quando está produzindo um trabalho artístico. Um trabalho artístico bem feito, ele é o resultado de boas decisões. E aí eu volto aqui à alegoria de Jesus. Uma vida bem construída, uma casa bem construída, ela é resultado de boas decisões. E a boa decisão que o homem prudente nessa parábola tomou foi de construir a sua casa sobre a rocha. Então, veja bem, a permanência da casa ela está diretamente relacionada ao tipo de terreno, rocha ou areia. Não está relacionado à sorte ou a azar, novamente eu repito. As pessoas muitas vezes elas têm esse costume, né, e essa facilidade, que é algo que nos deixa muito acomodado, de dizer, eu não tive sorte na vida, né, eu dei azar. Né? Na verdade, o que aconteceu, talvez você não tenha cavado, não tenha se dedicado em tomar boas decisões. E aí as consequências naturalmente virão, e virão implacavelmente, porque a tempestade vem implacavelmente. Tá certo, pessoal? Então, como eu prometi para vocês, essa live é curta, esse texto é curto, eu quero tentar ser o mais objetivo possível. Então, o que eu queria dizer para vocês ao término dessa meditação? Ainda é tempo de tomar a decisão certa. Né? Ainda é tempo de reconstruir. Não significa que uma decisão errada que você tomou lá atrás, uma atitude que prejudicou você e trouxe consequência constante, e até hoje você colhe os frutos dessa consequência, não significa dizer que ainda não é tempo de tomar decisões certas. Em todo tempo é tempo de tomar decisões certas. Não importa em que parte da sua casa você está. Jesus, nessa parábola, na verdade, ele nos convida a refletir sobre a construção da nossa vida e a reconstruí-la no tempo certo. E o tempo certo, meus queridos, é hoje. O tempo certo é o presente. Numa live aí anterior eu disse que o presente, o tempo presente, né, presente do indicativo, ele é realmente um presente. Por quê? Porque é uma oportunidade que Deus está nos dando de fazer as coisas diferentes de ontem. Nesse momento que você está me ouvindo aqui, Deus está te dando uma grande oportunidade de fazer as coisas diferentes, de tomar decisões diferentes. E se nós voltarmos aqui ao início do texto bíblico, Jesus fala ali, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Gente, ser cristão é muito mais do que ser religioso. O religioso, ele pode até ler a Bíblia 30 vezes, ele pode até decorar muitos versículos, mas não é o suficiente. Jesus está dizendo aqui que não é o suficiente ouvir as palavras ou até guardá-las na memória. Certa ocasião eu estudava design na faculdade e um professor, ele era um professor da disciplina de cinema e ele tinha estudado a Bíblia. E ele conhecia a Bíblia muito melhor do que muita gente cristã. E aí ele deu na aula um conselho que me deixou assim até surpreso. Ele disse, olha, estudem a Bíblia. Falei, uau, estudar a Bíblia. Mas ele disse, não para que vocês acreditem ou tenham fé nela ou acreditem no que ela está dizendo, mas para que vocês tenham ideias sobre roteiro, né? Porque a Bíblia ela é muito explorada no cinema, nos roteiros e tudo mais. Se a gente for ver Matrix, né? Superman, Crônicas da Nárnia, apesar de que Crônicas da Nárnia é do C.S. Lewis, né? Que já é um teólogo, mas a Bíblia ela é muito explorada na sua narrativa, né? Por ter uma narrativa extremamente fechada, uma narrativa com começo, meio e fim.
Então não adianta a gente decorar a Bíblia e saber os versículos se nós não aplicarmos, e é o que Jesus disse. Né? Não adianta nós sermos ouvintes e não praticantes. Se nós ouvirmos e não praticarmos, é como se a gente tivesse construído a nossa casa na rocha. Quando a tempestade vier, nós não teremos estrutura para lidar com os problemas. Entende isso, querida? O que as pessoas muitas vezes alegam nos consultórios de psicólogos, né, é que ela não tem estrutura para lidar com os problemas. E a Bíblia está nos apresentando claramente qual é a estrutura que nós devemos construir. A estrutura é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele diz: quem ouve as minhas palavras. Então, meus queridos, que você possa, nesta manhã, ou não importa, esse vídeo vai ficar no YouTube depois, não importa o horário que você está assistindo, a época, faça de Jesus Cristo a sua estrutura. Faça de Jesus Cristo o alicerce da sua vida. Porque ele é uma rocha. Ele é a rocha que os construtores rejeitaram, né? A Bíblia diz que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal de esquina, a pedra fundamental, o alicerce maior. Então não existe outro alicerce no qual nós possamos construir a nossa casa em tempos de tempestade, como esse que nós estamos vivendo, nesse contexto pandêmico mundial. Não existe outro lugar onde nós possamos recorrer e estar firmados a não ser Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida a ser vivida que leve a Deus. E essa vida é Jesus Cristo. Amém, queridos? Tudo bem por aí? Uma última coisa que eu queria falar antes de ler aqui os comentários de vocês é fazer um link com o Salmo 1, que é um salmo que eu gosto muito. O Salmo 1, ele fala que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda daqueles que não agradam a Deus, ou que não estão nem aí para Deus, pelo contrário, além de não fazer isso, o seu prazer está na lei do Senhor, né, nas leis de Deus, na palavra de Deus. Este homem, ele é comparado a uma árvore. E o exemplo da árvore é fantástico. Uma hora dessa a gente vai fazer uma live aqui sobre árvore. Então, a árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, uma árvore que é plantada num lugar extremamente fértil. E o que faz essa árvore ficar bonita, frondosa, cujas folhas nunca secam, e tudo que ela faz é frutífero, né? Imagina que comparação maravilhosa. Uma pessoa que tudo que ela faz dá fruto, tudo que ela faz dá certo. Então essa pessoa é aquela que está junto a ribeiros de água, né? Cujas folhas não caem, tudo que faz é próspero. O que acontece com essa árvore? As suas raízes são profundas. Então quanto mais a nossa raiz for profunda, mais ela vai sugar os minérios da terra, os sais minerais, todas enfim, as vitaminas necessárias para que a árvore seja frondosa. Gente, isso não é diferente para conosco. Quanto mais a nossa relação com Deus for profunda, quanto mais nós, na condição de construtores, cavarmos profundamente, mais nós vamos encontrar um terreno rochoso, firme, estável, inabalável. E assim será a nossa vida. Tudo bem? Amém. Quero dizer para vocês que esse vídeo será veiculado na nossa página do Facebook aqui da nossa igreja, né? Igreja Presbiteriana Independente de Cidade Líder. E quando eu falo aqui com vocês, não é uma iniciativa minha própria, eu falo em nome da nossa igreja, falo em nome do conselho da nossa igreja, falo em nome também do nosso querido pastor Nilo Sérgio, a quem eu mando um beijo, um abraço e desejo tudo de bom a ele e a sua esposa, Dona Virgínia. E quando passar essa pandemia toda, nós convidamos a todos vocês para nos visitar lá na rua Diogo de Souza, número 180, no bairro de Cidade Líder, em Itaquera. Enquanto isso não acontece, seja bem-vindo aqui sempre à nossa casa virtual. Amém? Beijo grande para todos.